James Brown, o poderoso padrinho do soul, que deixou sua marca registrada no funk, R&B, disco e rap, eletrizou gerações com suas performances no palco. Notável por sua voz e movimentos de dança frenéticos, James fez seu nome com títulos como I Got You, Papa's Got a Brand New Bag, Please 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 e Living in America. Seu senso de ritmo inovador fez dele um dos músicos americanos mais influentes da década de 1950, ao lado de nomes como Elvis Presley e Bob Dylan. Ele foi o homem que transformou o gospel em rhythm and blues e soul, e sua música ajudou a criar outros estilos musicais. Mick Jagger, Michael Jackson e David Bowie, como tantos outros, reconheceram ter sido inspirados por ele. James Joseph Brown Jr., nascido em um subúrbio na cidade de Barnwell, Carolina do Sul, em 1933, superou uma infância marcada pela miséria e marginalização, após ser abandonado pela mãe aos 4 anos. Seu pai o levou para Augusta, Georgia, onde passou a morar com uma tia que administrava um bordel. Aos 12 anos, ele foi dispensado da escola porque não usava roupa suficiente para frequentar as aulas, e então começou a ganhar a vida trabalhando em todos os tipos de empregos. James cantou e dançou para soldados em uma instalação militar, colhia algodão, lavava carros e engraxava sapatos. Foi como ele disse uma vez: "Comecei a engraxar sapatos a 3 centavos, depois subi para 5 centavos, depois 6 centavos. Eu tinha 9 anos quando comprei uma cueca em uma loja de verdade. Todas as minhas roupas eram feitas de sacos e coisas assim. Mas eu sabia que tinha que fazer isso. Eu tinha determinação de continuar e minha determinação era ser alguém." Com uma fuga da dura realidade de ser um negro crescendo no sudeste rural dos Estados Unidos durante a Grande Depressão, James voltou-se para a religião e para a música. Ele cantou em corais de igrejas, onde desenvolveu sua cativante e poderosa voz. Ainda adolescente, começou a se apresentar em concursos e shows de talentos, aprendendo a tocar vários instrumentos. Ainda assim, ele não conseguiu ficar fora de problemas. Aos 16 anos, foi preso por roubar um carro e acabou condenado, cumprindo uma sentença de 3 anos em um reformatório. Enquanto estava preso, James organizou e liderou um coral gospel na prisão. Bob Bird e o coral gospel de sua família visitaram o local para entreter os jovens infratores. Conheceram James e, tendo assegurado às autoridades que dariam lar ao jovem delinquente, ele foi colocado sob seus cuidados. Após sair da prisão em 1953, James voltou sua atenção para os esportes e dedicou os próximos 2 anos principalmente ao boxe e ao beisebol semiprofissional. Em 1955, Bob Bird o convidou para se juntar ao seu grupo, o The Gospel Starlighters. Com seu grande talento e carisma, ele rapidamente passou a dominar o grupo. Rebatizado de The Famous Flames, eles se mudaram para Macon, Georgia, onde se apresentaram durante o intervalo de um show de Little Richard. Em 1956, o grupo gravou uma fita demo da música Please 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 e tocou para Ralph Bass, um caçador de talentos da gravadora King Records. O homem ficou completamente impressionado com a música, e especialmente com o canto apaixonado de James. Ele ofereceu ao grupo um contrato de gravação e, em poucos meses, Please 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 se tornou seu primeiro single de sucesso. Nas apresentações dessa música, James parava, se ajoelhava e esperava que um membro da banda colocasse uma capa em volta de seus ombros. Enquanto estava sendo levado, ele tirava a capa, corria para o microfone e começava a implorar de novo: "Baby, por favor, não vá, eu te amo tanto." A plateia enlouquecia. Ele logo receberia muitos apelidos como Irmão do Soul número 1, Pai do Soul e o mais famoso, Mr. Dynamite. Em 1958, Try Me foi lançada e mais sucessos se seguiram como Lost Someone, Night Train e Prisoner of Love. Além de escrever e gravar música, James excursionou incansavelmente. Ele se apresentou por 5 ou 6 noites por semana ao longo dos anos de 1950 e 1960, uma programação que lhe rendeu o título de o homem mais trabalhador do show business. O artista era um performer fenomenal, dançarino incrível e cantor comovente. Seus shows eram exibições hipnotizantes de exuberância e paixão que deixavam o público em êxtase. James meticulosamente dominou e executou quaisquer danças populares na época, e muitas vezes improvisou a sua própria, depois de anunciar que estava prestes a fazer o James Brown. Um líder de banda e empresário astuto e implacável, o cantor agendava suas turnês para grandes públicos e exigia a perfeição dos integrantes de sua banda. Ele multava músicos por notas ruins e, durante as apresentações, chamava eles para improvisarem no local.
Como disse um dos músicos do cantor, com considerável eufemismo, você tinha que pensar rápido para acompanhar o ritmo. Na noite de 24 de outubro de 1962, James Brown gravou um álbum ao vivo no Apollo Theater no Harlem. Inicialmente rejeitado por sua gravadora porque não apresentava músicas novas, Live at the Apollo foi considerado um evento crucial em sua carreira e foi declarado um dos 100 maiores momentos do rock nos anos 1960 pela revista americana Entertainment Weekly. O cantor passou a gravar muitos de seus singles mais populares e duradouros em meados da década de 1960, incluindo I Got You, It's a Man's World e Papa's Got a Brand New Bag, que ganhou um Grammy de melhor gravação de R&B e foi considerada a primeira música de um novo gênero, o funk. Foi na década de 60 que o cantor mais se envolveu em causas sociais. Muitos afro-americanos começaram a reconhecer James como um herói cultural, um negro talentoso, rico e famoso, um símbolo de sua raça em uma sociedade racista. Em 1966, ele gravou Don't Be a Dropout, um apelo eloquente à comunidade negra para colocar mais foco na educação. Um adepto do protesto não violento, James declarou certa vez ao ativista H. Reb Brown, dos Panteras Negras: "Não vou dizer a ninguém para pegar uma arma." Após o assassinato de Martin Luther King, ele apareceu na televisão para defender a paz e pediu calma, dizendo aos espectadores que não desonrassem a memória de Martin recorrendo à violência. Muitos de seus seguidores e membros de grupos ativistas questionaram sua posição. Em 1969, sua música Say It Loud, I'm Black and I'm Proud tornou-se um hino durante o movimento pelos direitos civis. No mesmo ano, James apoiou Richard Nixon para a presidência dos Estados Unidos, mas por trás desse apoio havia segundas intenções. Segundo relatos, ele fez isso porque naquele ano a Receita Federal dos Estados Unidos alegou que o cantor, que sempre insistia em ser pago em dinheiro vivo e raramente pagava impostos, devia 6,5 milhões a eles e acreditava erroneamente que Nixon viria em seu socorro. Consequentemente, a Receita pegou seu jato, suas estações de rádio, sua rede de fast food James Brown's Gold Platter, seus carros e tentou tomar sua casa também. Nos anos seguintes, as músicas de James Brown continuaram a fazer sucesso, especialmente Sex Machine, Hot Pants e The Payback, que continuaram a vender milhões. Embora sua carreira tenha decaído no final da década de 1970, devido a problemas financeiros e à ascensão da disco music, James fez um retorno inspirado com uma atuação no clássico filme de 1980, Os Irmãos Cara de Pau. Sua música de 1985, Living in America, apresentada com destaque em Rocky IV, foi seu maior sucesso em anos. No entanto, após se tornar um dos primeiros músicos introduzidos no Hall da Fama do Rock and Roll em 1986, James Brown caiu lentamente na depressão e na dependência de drogas. O ponto culminante de seus problemas pessoais veio em 1988, quando ele foi condenado a 6 anos de prisão por gerar uma perseguição policial durante meia hora que se estendeu por 2 estados. O cantor alterado e armado havia invadido uma reunião de agentes de seguros que estava acontecendo ao lado de seu escritório, para exigir que o covarde que usou seu banheiro particular se revelasse. Ele foi posto em liberdade condicional em 1991. Nessa época, ele também foi investigado por uma série de acusações que iam desde violência doméstica à posse de drogas. Ao ressurgir da prisão, James voltou a fazer turnês, mais uma vez entregando shows cheios de energia, embora em uma programação muito reduzida em relação ao seu apogeu. Ele teve outro desentendimento com a lei em 1998, depois de disparar um rifle e colocar a polícia em outra perseguição de carro. Após o incidente, ele foi condenado a um programa de reabilitação de drogas de 90 dias. Por fim, ele se dedicou a trabalhar com jovens músicos de rap e hip-hop que viram nele, apesar de seus erros, um modelo que conseguiu superar a miséria e a marginalização. Não é nenhum segredo que James Brown tinha um lado sombrio. O filme biográfico do cantor Get On Up, lançado em 2014, deixou de fora muitos dos incidentes estranhos, desconfortáveis e simplesmente violentos que James causou ou participou. No mesmo ano, a filha do cantor, Yama Brown, publicou um livro de memórias intitulado Cold Sweat, My Father James Brown and Me, que detalha sua vida crescendo com um pai muitas vezes instável. Nesta obra, Yama relembra muitos momentos que James espancou sua mãe na frente dela e de sua irmã. Depois escreve sobre como esse legado violento permaneceu com ela na idade adulta. As batidas sempre começam da mesma maneira, com os mesmos sons terríveis. Meus pais estão em seu quarto, a portas fechadas. Primeiro vem o estrondo da voz do meu pai. Então ouço o que parece um trovão rolando pela casa. Essa é a mamãe batendo na parede.
Espero que ela grite, mas ela não grita. Ela choraminga. Ela deve ter aprendido há muito tempo que gritar o incita. Yama disse que podia sentir a casa tremer durante os excessos de raiva de seu pai. Por mais que eu amasse meu pai, e com certeza o amava, eu o odiava naquela época. Ela também revelou que, embora ele nunca tenha batido nela, o trauma de vê-lo abusar de sua mãe durou toda a sua vida. Na verdade, ela se casou com um homem que era muito parecido com seu pai e só conseguiu se livrar depois de anos de abuso conjugal. O nome da mãe de Yama é Deidre Jenkins. Ela foi a segunda esposa de James, mas não foi a única a ser agredida por ele. No total, o cantor foi casado 4 vezes. Em 1984, ele se casou pela terceira vez com Adrienne Louise Rodriguez e começou a fumar PCP, um alucinógeno que causa ansiedade aguda, paranoia e hostilidade violenta. Em 1988, ela ligou para o 911 para relatar violência doméstica cerca de 11 vezes. James foi preso 3 vezes e acusado de agressão e intenção de matar, posse de PCP, resistência à prisão e porte ilegal de pistola. Pouco antes de morrer em 1996, Adrienne parecia ter a intenção de se divorciar de James, e as autoridades queriam processá-lo por violência doméstica. No entanto, a mulher morreu de insuficiência cardíaca durante uma cirurgia estética. Notas deixadas por um informante confiável da polícia afirmam que um médico confessou ter matado Adrienne para mantê-la quieta. As notas passaram despercebidas por mais de 20 anos, durante os quais o informante morreu. A quarta esposa de James, Tommy Ray Heine, com quem teve um filho chamado James Jr., também testemunhou seu comportamento agressivo. Em 2004, ele foi preso novamente sob a acusação de violência doméstica contra ela, embora tenha dito em um comunicado: "Eu nunca machucaria minha esposa, eu a amo muito." A acusação lhe rendeu uma multa de $1.087 para evitar a prisão. James também perdeu um filho de seu primeiro casamento com Velma Warren. Teddy Brown, nascido em 1954, teve sua vida encurtada por um acidente de carro fatal em 1973. A fase turbulenta, danosa e caótica deste grande artista definitivamente matou sua carreira artística. Para os fãs de James Brown, seu legado é a diversão e música, mas para seus filhos é um pouco menos emocionante. Além das acusações de violência doméstica, o cantor recebeu acusações de assédio. Os casos envolvendo James não são nem possíveis de detalhar, mas resumindo, nos anos 90, ele fez propostas indecentes a uma cantora e a uma ex-funcionária sua. O caso mais grave aconteceu em 2005, quando Jacqueline Hollander processou James, alegando que ele abusou dela sob a mira de uma arma em 1988. Na época que tal fato aconteceu, ela tinha 13 anos e lutava contra um câncer intestinal. Anos depois, eles se tornaram amigos e gravaram músicas juntos. Certo dia, o cantor a convidou para um passeio de carro. Ele a levou para a floresta e cometeu o ato. Nenhuma dessas acusações teve consequências sérias para James Brown. Durante toda a sua vida, ele teve diversos relacionamentos extraconjugais. Essas safadezas resultaram em filhos e não sabemos quantos, além dos já reconhecidos. O motorista do artista William Murrell disse ao jornal The Guardian que ele foi encarregado de transportar muitas mulheres para as propriedades do cantor. O William também alegou que James não tinha um desempenho tão bom na cama, acrescentando que as mulheres que ficavam com ele o provocavam porque sua masculinidade não ficava dura e era do tamanho de um lápis. Quaisquer que fossem seus problemas de desempenho, ele funcionou o suficiente para ter 9 filhos reconhecidos, 3 de seu primeiro casamento, 2 de seu segundo e 1 de seu quarto e último casamento. Os outros 3 são de relacionamentos avulsos. Uma vez que ele morreu, mais supostos filhos se apresentaram para exigir uma parte de sua herança. James Brown morreu em 25 de dezembro de 2006, após ser internado por pneumonia grave. Sua morte foi um duro golpe para a população afro-americana, que, apesar do que aconteceu, continuou a vê-lo como uma grande estrela. A causa oficial de sua morte foi ataque cardíaco e fluido nos pulmões, mas veículos de notícia destacaram várias razões para questionar esse laudo. Na verdade, existe a possibilidade que ele tenha sido envenenado, mas por quem? Não sabemos. Existe uma teoria que ele fazia negócios com gangsters. Uma autópsia ajudaria a resolver algumas dessas incertezas, mas a filha de James Yama não permitiu por razões que ela se recusou a revelar. Embora ele tenha morrido no Natal de 2006, a disputa por seu patrimônio durou até julho de 2021.
A sua fortuna, que varia de 5 a 100 milhões de dólares, foi disputada entre as mães de seus filhos, netos, muitas amantes, um ex-agente, 30 advogados e um motorista seu de longa data. De acordo com um amigo próximo de James, ele estava ciente de que quando morresse, essa disputa seria uma bagunça. Junto ao seu testamento, ele deixou uma gravação de áudio afirmando que quem for contra sua vontade será deserdado. De fato, James deixou muito pouco para sua família. Em seu testamento, ele deixou a maior parte de sua fortuna para um fundo de caridade com o intuito de financiar bolsas de estudo para crianças carentes. Seus valiosos pertences pessoais foram para alguns de seus filhos, 2 milhões de dólares para a educação de seus netos e nada para sua última esposa. Esse último casamento foi complicado por questões legais, porque sua quarta esposa já havia sido casada e não anulou oficialmente o matrimônio anterior até 2 anos após seu casamento com James. Em junho de 2020, a Suprema Corte da Carolina do Sul decidiu que Tommy Ray Heine não era a esposa legal do cantor e não teria direitos sobre sua propriedade. Até o dia de sua morte aos 73 anos, James Brown ainda estava ativo gravando música e oferecendo performances ao vivo, em uma carreira repleta de reconhecimentos, onde talvez o mais valioso seja ter entrado no Hall da Fama do Rock and Roll e o Hall da Fama dos compositores. Em suma, toda uma excelente carreira que foi interrompida há 16 anos, mas cujo extenso legado jamais esqueceremos.